Você deve estar se perguntando, como assim REST in Peace VLOOKUP? Nessa aula eu vou primeiro te entregar como é que se usa o VLOOKUP, em que situação usar, quais são as vantagens e desvantagens do VLOOKUP e depois apresentar um concorrente direto do VLOOKUP, que são outras duas fórmulas que juntas elas concorrem diretamente com o VLOOKUP. São recursos também já disponibilizados aqui pela própria Microsoft. Então, nessa aula, a gente vai, no final, tentar responder essa pergunta clássica. Será que o VLOOKUP ele ficou obsoleto? Nós vamos responder essa pergunta aqui na aula. E nessa aula eu também estou a introduzir aqui já o conceito de trabalho para casa. Para você que quer interagir um pouco mais, que quer se aprofundar um pouco mais, que quer colocar em prática, nós vamos deixar aqui um TPC, um trabalho para casa, para você fazer depois dessa aula. Meu nome é Luiz Jô, sou aqui do canal do Piloto Automático. Seja muito bem-vindo para mais uma aula. Vamos lá então. Eu não sei se vocês já repararam, aqui na barra de ferramentas do Excel temos aqui fórmulas. Então as fórmulas elas estão organizadas, elas estão segmentadas por tópicos. Então assim, existem aqui as formas de lookup and reference, que são assim, até tem esse símbolo de lupa aqui, que são fórmulas que nos auxiliam em algum momento a fazer alguma pesquisa, sei lá, pesquisar qual é a coluna em que uma informação está, ou pegar um certo dado numa outra aba, coisas assim. Então, basicamente, uma das formas bem famosas que nos ajuda a buscar informação num outro lugar é o VLOOKUP. Já só passar aqui para outra aba, explorando onde temos nosso exercício, né? Então, vamos lá. Uma das formas bem famosas que nos ajuda a buscar informação num outro lugar é o famosinho aí VLOOKUP. Muita gente provavelmente já se deparou com esse nome. Em português deve ser PROC-V. Em português é PROC-V. Aqui no canal a gente usa em inglês. Então vamos lá. Primeiro eu quero explicar que além do VLOOKUP existe o HLOOKUP também. Qual é a diferença entre um e outro? Na verdade a diferença está nesse V aqui. Esse V tem muito a ver com vertical, que ele serve para fazer uma pesquisa na vertical, e o H serve para fazer uma pesquisa na horizontal. Então vamos lá explorar um pouco mais esse VLOOKUP, ver como é que ele se usa, etc. Temos aqui como sempre, né? Um exemplo hipotético. Aqui temos uma tabela com o nome de alunos, gênero. Precisamos da nota do teste 1, da nota teste 2, teste 3 aqui está por aí, média e resultado, ok? Então assim, numa outra aba aqui, nós temos o nome do estudante e as notas do teste 1 e teste 2 são informações que a gente precisa puxar aqui para essa outra aba, que é o exercício que a gente precisa resolver aqui nessa aula, ok? Vamos lá então. Como é que eu sei que estou numa situação em que eu preciso usar VLOOKUP? O que eu identifico no meu exercício para eu chegar à conclusão que eu estou numa situação em que eu preciso usar VLOOKUP? Assim, o primeiro indicador aí que me faz perceber que eu estou numa situação em que eu preciso usar VLOOKUP é: eu preciso, primeiro ponto é, eu preciso buscar informações que estão num outro lugar para trazer aqui para a minha base. Se sim, se a resposta a essa pergunta for sim, então muito provavelmente eu preciso usar o VLOOKUP. Ok, já atendi a um indicador, muito provavelmente eu preciso usar o VLOOKUP. Então, perfeito. Tem informações aqui que eu quero trazer para aqui? Tem. Teste 2, eu quero trazer para aqui. Teste 1, eu quero trazer para aqui. Ok, então minha primeira premissa foi atendida. Tem informações lá que eu preciso trazer para aqui. Então, provavelmente preciso usar uma fórmula de lookup and reference. Nesse caso aqui, o VLOOKUP. Ok. Segunda pergunta que eu preciso responder: existe algum ponto de interseção entre a minha tabela aqui e a tabela seguinte aqui? Ou seja, existe algum dado, existe alguma informação que está aqui, que também está aqui? Se essa informação existir, então provavelmente vai ser possível usar VLOOKUP. Que informação é essa que existe em comum entre esta base e esta base? Nesse caso é o nome do estudante. Eu tenho nomes aqui e aqui também tenho nomes. Óbvio, os nomes não estão na mesma ordem. Aqui primeiro vem o Gabriel, depois o Arthur. Aqui primeiro vem o Miguel, depois a Maria. Se estivesse na mesma ordem, era só eu fazer Ctrl+C aqui, Ctrl+V. Só que como os nomes não estão na mesma ordem, mas ainda assim existe esse ponto de interseção que é o nome, então muito provavelmente eu consigo usar o VLOOKUP.
Só que como eu não quero fazer esse trabalho manual, vir aqui, Gabriel, procurar cadê o Gabriel, cadê o Gabriel? Ah, o Gabriel está aqui, a nota dele é 8, depois é 10. Como eu não quero fazer esse trabalho manual, imagina uma lista de, sei lá, de 1000 linhas, aí eu não vou conseguir fazer esse trabalho manual. Obviamente eu preciso usar uma fórmula para suprir essa necessidade. Então vamos lá, identifiquei que lá tem uma informação que eu preciso, identifiquei que tem um ponto de interseção. Ainda assim, para validar se eu consigo usar VLOOKUP ou não, eu preciso de uma terceira informação. Preciso fazer um terceiro check. Esse terceiro check é a informação que eu preciso buscar. O meu ponto de interseção está mais à esquerda. Ah, mas como assim, João? Não estou a entender. É tipo assim, eu tenho aqui a coluna nome e eu preciso buscar o teste 1 e teste 2. Só que a informação que eu preciso lá na coluna de destino, não aqui na coluna de origem, aqui onde eu quero trazer, lá onde eu vou buscar a informação, nesse caso aqui, a informação que eu preciso está à direita do meu ponto de interseção. Vamos lá fazer esse check. O teste 1 está à direita do meu ponto de interseção? Não, está à esquerda. Então com VLOOKUP eu não consigo com VLOOKUP buscar a informação do teste 1. Por quê? Porque ela não está à direita do meu ponto de interseção. Ah, mas eu consigo buscar a informação do teste 2 com VLOOKUP? Sim, porque a informação do teste 2 ela está à direita, meu ponto de interseção está aqui, ela está à direita do meu ponto de interseção, então ela está aqui, então eu consigo buscar a informação do teste 2. Ah, se a informação do teste 1 ela estivesse aqui, eu conseguiria buscar usando VLOOKUP? Sim, também conseguiria. Agora, Jô, como é que você sabe que aqui eu preciso usar VLOOKUP ao invés de usar HLOOKUP, por exemplo? Eu sei que eu preciso usar VLOOKUP nesse exercício, por quê? Porque a minha tabela de destino, a minha tabela onde eu estou pesquisando informação está na vertical. Veja que o nome está aqui, aliás, teste 1 está aqui, nome está aqui, teste 2 está aqui. Então a informação ela está organizada na vertical. Se essa tabela tivesse mais ou menos assim, vamos lá. Deixa eu copiar aqui. Deixa eu fazer um V transpose. Se essa tabela tivesse assim, teste 1 aqui, nome aqui, teste 2 aqui, provavelmente eu não conseguiria usar VLOOKUP, porque minha informação ela está distribuída na horizontal. E aí eu usaria o gêmeo do VLOOKUP, ao invés de VLOOKUP, eu usaria o gêmeo do HLOOKUP, ok? E aí eu proc V, proc H em português por aí, ok? Deixa eu só apagar aqui porque isso é irrelevante. E aí assim, todas as dicas, todas as manhas que eu estou passando para o VLOOKUP são também aplicáveis para o HLOOKUP. É basicamente a mesma coisa, a diferença é que um funciona na vertical, o outro na horizontal. E aí, que tabela tem que estar na horizontal ou na vertical? Não é a tabela para a qual eu estou buscando informação, mas é a tabela na qual eu estou pesquisando informação. Se a tabela na qual eu estou pesquisando informação estiver na vertical, então muito provavelmente eu preciso usar o VLOOKUP. Se a tabela na qual eu estiver pesquisando informação estiver na horizontal, então eu vou precisar usar HLOOKUP. Espero que esse ponto tenha ficado claro. Então vamos lá. Fizemos o check aqui, chegamos à conclusão que precisamos usar o VLOOKUP, mas só conseguiremos puxar a informação teste 2 porque ela está à direita do nosso ponto de interseção. Não consigo puxar o teste 1 porque ela está à esquerda do meu ponto de interseção. Vamos lá usar o VLOOKUP então para matar aqui. Deixa eu só tirar isso aqui da minha caixa de e-mail. Ok, vamos lá. Iniciei fórmula VLOOKUP, abrir parênteses. Então ele diz aqui qual é o valor que eu estou pesquisando. Qual é o meu ponto? Nesse caso aqui, o valor que eu estou pesquisando é o meu ponto de interseção. Que valor eu preciso encontrar lá que coincide com este valor aqui? Ou seja, qual é o meu ponto de interseção? Então, eu quero pesquisar Gabriel. No meu computador, na minha versão de Excel, eu preciso colocar vírgula. Em outras configurações, aí tem que colocar ponto e vírgula para separar. Eu já expliquei isso numa aula bem extensa sobre nomenclatura do Excel. Se der, vou colocar aqui no canal. Se não aparecer aí, você pesquisa aí aqui no canal que você acha. Ok. Ponto e vírgula. Em que tabela? Table array é uma tabela de dados, posso assim dizer. Então, em que tabela eu estou pesquisando esse valor que eu estou procurando? Ok. Estou pesquisando esse valor. Vou pesquisar ele aqui nessa outra aba.
Dica muito importante, dica muito importante. Lá onde eu estou pesquisando o valor, eu não posso simplesmente chegar aqui e selecionar o que é essa tabela onde eu estou pesquisando. Não. A primeira coluna onde eu vou selecionar, eu posso arrastar até aqui, mas a minha tabela, a tabela na qual eu estou pesquisando os dados, a primeira coluna a qual eu vou selecionar precisa ser exata, precisa trazer a informação do ponto de interseção. Então assim, como eu pesquisei Gabriel lá aqui na aba explorando, como eu estou pesquisando este Gabriel aqui na aba valores, a primeira coluna que eu selecionar precisa também ter nome, e daí depois eu posso arrastar até onde eu quiser. Percebe que à medida que eu arrasto, o Excel ele vai mostrando quantas colunas eu arrastei. Então veja que aqui em cima, vou pesquisar, vou selecionar de novo, vou arrastar aqui. O Excel ele mostrou aí que tem duas colunas selecionadas, 2C, 3C, 4C, 5C, 6C, assim sucessivamente. Então, são o número de colunas selecionadas. Então, à medida que eu vou mexendo aqui, ele vai te mostrando aí quantas colunas selecionou. Mas você também pode contar manualmente aqui se você quiser. Então, assim, selecionei uma, duas colunas. Só que eu não posso começar por aqui, senão não vai funcionar. Porque ele casa o ponto de interseção lá, o Gabriel, com a primeira coluna selecionada. Então, selecionei aqui, arrastei até aqui. Vou arrastar até aqui só porque eu quero, porque a minha tabela termina aqui, mas se eu fizer isso aqui não vai dar erro. Ok? Selecionei aqui porque a minha tabela termina aqui. Vou clicar, vírgula, vejam que já selecionei a table array que está em negrito. Quando eu colocar vírgula, eu terei que selecionar, terei que indicar que coluna eu quero trazer como resultado. Então vou colocar vírgula, no teu caso pode ser ponto de vírgula, no meu eu sei que é vírgula porque aqui ele está mostrando, já expliquei sobre isso na aula de nomenclatura do Excel, ok? Qual é a coluna que eu quero retornar de contado a partir do meu ponto de interseção, contado a partir da primeira coluna, ok? Eu selecionei coluna 1, eu quero trazer coluna 2, então onde... Lá eu selecionei Gabriel. Onde ele encontrar Gabriel aqui, eu quero que ele traga o resultado da segunda coluna, coluna 2. Nesse caso vai ser 2, que é o teste 2 nesse caso, né? E aí, vírgula, ele depois traz aqui se eu quero cruzar o nome Gabriel, eu quero que ele faça um match exato, tem que estar escrito exatamente assim, Gabriel, ou tem que estar escrito um Gabriel parecido. O Gabriel, se eu quero fazer uma pesquisa exata ou falsa, eu não vou explorar muito isso, mas eu sempre faço pesquisas exatas. Então vou colocar aqui false e vou fechar aqui parênteses, vou bater um enter. Eu já consegui trazer aqui, pronto. Gabriel, quanto é que teve? Deixa eu fazer esse check, meu telefone está tocado, deixa eu colocar no silêncio aqui. Ok. Gabriel, quanto é que ele teve no teste 2? 8 valores. E exatamente o que eu tive aqui, pronto. Vou arrastar aqui a fórmula. E pumba, tá aí, vamos lá ver Arthur, cadê você Arthur, tá aqui, Arthur teve 15. Então pronto, acabamos aqui de desmistificar o VLOOKUP, resolvendo aqui esse exercício. Ah, João, mas eu também quero usar o VLOOKUP para trazer o teste 1. Volto a repetir aqui, o teste 1 não tem como porque ele está à esquerda do meu ponto de interseção. Então assim, normalmente como é que as pessoas saem dessa? Como é que as pessoas se safam dessa, né? Normalmente é vir para aqui, normalmente as pessoas vêm para aqui, pegam esse negócio, jogam aqui, para depois conseguir usar o VLOOKUP. Só que é aí onde começam os pós e contras. Por que exatamente? Pensa assim, aqui, nesse exemplo, eu me dou bem porque eu estou fazendo o VLOOKUP numa planilha que é minha. Agora, pensa assim, se eu tivesse fazendo o VLOOKUP numa planilha de um outro colega, só que aí essa planilha de um outro colega, ela já chega num formato já pré-definido, posso assim dizer. É uma planilha que já vem sendo usada num formato pré-definido. Se eu quiser casar a minha planilha com a planilha do meu colega, eu sempre terei o retrabalho de primeiro pegar a planilha dele, pegar meu ponto de interseção. Nesse caso aqui, seria pegar o nome,
puxar sempre, incluir, sei lá, arrastar aqui, ajustar. Eu teria sempre o trabalho manual estar a fazer isso repetidas vezes. Porque meu colega ele não consegue mexer a planilha dele, ou talvez ele baixa a planilha dele de um sistema e já vem naquele formato. E aí, como eu é que estou interessado em puxar alguns dados da planilha dele para a minha, aí eu teria que fazer o trabalho manual de primeiro ajustar aí, fazer esse jogo, né? Pegar o ponto de interseção, deixar sempre o mais à esquerda possível para eu conseguir usar. Para combater isso, existem outras duas funções que juntas, elas conseguem buscar a informação mais à esquerda possível. São essas duas funções que eu vou entregar agora e depois aí a gente vai discutir os pós e os contras disso, ok? Vamos lá. Deixa eu só fechar um pouco aqui. Então vamos lá. Existe primeiro uma função index. Deixa eu fazer o igualzinho aqui. Index. O que a função index faz, basicamente, né? Eu até anotei aqui. A função index retorna o valor correspondente a uma referência. Como assim? O que é uma referência no Excel, primeiro? Uma referência no Excel é você dizer assim, coluna F, por exemplo aqui, F19. F19 é uma referência. É linha 19, coluna F. Isso é uma referência. Então, a função index, ela retorna o valor da célula, ou seja, o valor referente a uma referência. Então, assim, se você indica a referência F19 para a função index, ela tem que normalmente te retornar o valor que está ali. Então, se na E21, se você usa a função index, se você informa a referência E21, ela tem que retornar o valor nesse caso é 18. Então a função index basicamente retorna o valor referente a uma referência. Então vamos lá simular aqui. Index. E aí ele diz assim, qual é o array primeiro? Array nesse caso, sempre que você vir essa expressão array, pensa a tabela. O array é um conjunto de dados, normalmente é a forma de tabela. Na verdade, array é uma matriz n por m, onde n é um número inteiro maior ou igual a 1 e m também. Então assim, um array em que você tem uma matriz onde n é um número inteiro, ela faz isso, e m também é um número inteiro, ela faz isso. Então, normalmente, um array, se ele é uma matriz quadrada, então ela vai ser uma tabela. É por aí. Então, um array é uma tabela, em outras palavras. Só que a definição crua, ela não diz que tabela, né? Ela diz matriz, mas no final uma matriz vai ser uma tabela, pelo menos se for uma matriz quadrada. Então, vamos lá. Um array, sempre que você for a ver essa expressão array, significa tabela. Então vamos lá. Em que tabela eu quero procurar primeiro? Ok, é essa tabela aqui. Aí se eu disser assim, nessa tabela, se eu indicar uma referência, por exemplo, vamos supor que eu quero retornar o valor Miguel. Se eu retornar aqui, vamos lá ver. O Miguel está na linha 2, né? Ok, referência, eu coloquei vírgula, linha 2, colocar vírgula, coluna 2, por exemplo. Ok, vou fechar aqui. Bate enter. Aí ele trouxe Miguel. Por quê? Porque a função index ele retorna o valor referente à referência que eu informar. Nesse caso eu informei a referência 2, quer dizer, nesse caso linha 2, coluna 2 também. Nesse caso seria aqui na célula B2. Então ela retorna o valor que estiver preenchido naquele lugar. A função index basicamente faz isso. Ok? Então eu consegui pegar o Miguel, por exemplo, aí. Só que aí, além da função index, existe uma outra função chamada função match. Essa função, ela retorna o... eu até anotei aqui, só para dar uma explicação bem científica. Ela foi desenvolvida unicamente para encontrar o valor numérico referente a uma referência. Como assim encontrar o valor numérico, o valor numérico de um item numa lista, né? Referente a uma referência, tipo assim. Se eu ver para aqui, por exemplo, e se eu disser ok, em que posição está o Miguel, por exemplo, aqui? Opa, usei mal aqui, né? Nem estava atento. Mas é assim, o match, o index, ele já que o índice me retorna o valor, o valor referente a uma referência, o match
ele me entrega o índice da referência. Ou seja, o número, a célula, a posição numérica de um item numa lista. Basicamente é isso. Então vamos fazer assim. Eu peguei o Miguel, né? Se eu fizer aqui match, ele diz qual é o valor que eu estou procurando. Se eu disser aqui Miguel. Se eu disser assim, Miguel. Ok? Eu fizer vírgula. Eu estou pesquisando o Miguel. Em que array, né? Já discutimos aqui sobre array, numa tabela. Se eu disser assim, eu estou procurando o Miguel aqui, ele precisa me entregar a referência 2. Ele precisa me entregar o número 2, porque nessa lista o Miguel está na segunda posição. Então fazer vírgula aqui. E ele também pergunta, queres fazer uma pesquisa exata, por aí? Vamos usar sempre exata, né? Nesse caso aqui é 0. O 0 em programação significa false, na verdade. Então, exato match aí. Fechei parênteses, bati enter. Aí ele encontrou, o Miguel está na posição 2. Só que tem uma coisa interessante. Pega bem o match. Tem uma coisa interessante sobre o match. O match, a definição do match diz que ele retorna a posição do valor procurado numa lista. Então, para o match não interessa se o valor procurado ele está na horizontal ou está na vertical. Ele vai encontrar aquele... Ele sempre vai encontrar a posição. Ele vai contar naquela lista, vai procurar... Miguel procurou na posição 1, não encontrou Miguel. Procurou na posição 2, encontrou Miguel. Então Miguel está na posição 2. Independentemente dessa lista está na vertical ou na horizontal. Mas como assim? Deixa eu mostrar aqui. Eu já peguei essa lista. Basicamente eu peguei essa lista. Até posso fazer de novo aqui. Basicamente peguei essa lista, fiz um Ctrl C. Vim para aqui. Colei essa lista na posição contrária. Basicamente é isso. Então vou pesquisar o Miguel aqui na posição contrária. Só para exemplificar. Tá? Vamos lá. Match. Lookup value, qual é o valor que eu estou pesquisando? É Miguel, fechar aqui, abrir. Eu vou pesquisar ele aqui, na horizontal, basicamente. Só que ele vai contar aqui, é Miguel? Não é 1. É Miguel? Não, é 2. Então Miguel tem que dar 2. Você só fazer uma pesquisa exata, fechar parênteses, bater enter. E daí ele também encontra na posição 2. Então assim, uma coisa interessante sobre o match, uma dica importante aí é o match, ele não está muito preocupado se a lista está na horizontal ou na vertical. Ele pesquisa, a única coisa que ele faz é, numa lista, em que posição o valor que eu estou procurando está. Ponto final, ele não faz mais nada. Ele pega uma lista e ele pesquisa qual é o índice, qual é o número, qual é a posição em número inteiro em que um número está. Recapitulando aqui, o index ele te retorna o valor dependendo das coordenadas que você encontra, dependendo da referência que você informa. Então, combinando essas duas funções, a gente consegue produzir um resultado parecido, talvez igual, não direi igual, mas parecido, similar ao VLOOKUP. Não igual porque tecnicamente, apesar de trazer o mesmo valor, mas tecnicamente são funções diferentes que até têm performance diferentes. Vamos discutir isso um bocadinho no final. Ok, vamos lá aqui. Vamos lá tentar usar aqui então o index ao invés do VLOOKUP, ok? Vamos lá. Primeiro, como é que funciona aqui? Index. A função index, então, em que array eu estou pesquisando? A tabela é essa aqui. Estou pesquisando aqui. Ok? Array, já preenchi, vírgula. No meu computador é vírgula. Que linha, que coluna? Nesse caso, como eu estou pesquisando... Opa, deixa eu voltar aqui, esqueci. Deixa eu ver, aqui é Gabriel, por exemplo, né? Ok, deixa eu recomeçar. Não tinha visto aí que era o Gabriel. Então vamos lá, index. Array é esta aqui. Nesse caso, vírgula. Eu estaria pesquisando quem? Gabriel. Cadê o Gabriel? Tá aqui. Então vamos lá. Tá na posição 17, né? Como eu selecionei, eu não selecionei assim, eu selecionei assim, então significa que eu também estou a contabilizar a primeira linha aqui. Então como aqui está na linha 16, eu sei que incluindo esta aqui, não, mas é 16 mesmo, estou ficando confuso aqui já até, é 16 mesmo, ok, vamos lá, vírgula, opa, fiz merda aqui. Aqui eu tenho que indicar o número da linha, que é 16 mesmo. É isso mesmo. É isso mesmo, 16.
Ok, vírgula. Que coluna eu quero retornar? Quero retornar aqui, aqui ou aqui. Aqui eu tenho a possibilidade de escolher. VLOOKUP eu só vou à direita. Aqui eu posso ir à esquerda, de onde eu quiser. Não tem ponto de interseção mesmo, é coordenada. Então, ok, eu já indiquei linha 16, coluna 1, porque eu quero nota teste 1. Eu quero nota do Gabriel aí, que é 10 valores. Então, coluna 1. Vou fechar aqui parênteses. Bater Enter. Está aqui 10 valores. Só que aqui está a grande sacada. Eu vou fazer manualmente isso para todos os números. Ou seja, o Gabriel eu sei que é 16 de 1, mas o Arthur, aí eu vou ter que pesquisar de novo. E é aí onde entra a grande sacada. Eu vou combinar a função index com a função match. Então, através da função match, eu consigo encontrar as coordenadas. Ou seja, eu consigo saber qual é a linha do Gabriel, qual é a coluna aqui que eu preciso também. Então vamos lá, qual é a linha aqui? Aqui onde está 16 eu vou apagar, eu vou usar a função match aqui. Match. Abrir parênteses. Vamos lá, qual é o valor que eu estou procurando? Eu estou procurando Gabriel. Vou fazer vírgula aqui. Onde é que eu estou procurando o Gabriel? É aqui. Quero fazer uma pesquisa exata. Isto aqui, o que ele vai me retornar? Essa função ele vai me retornar 2 nesse caso. Bater Enter aqui. Aí ele achou. Aí deixou de ser uma função estática, passou a ser uma função dinâmica. Antes de continuar, eu sei que na tua cabeça já deve estar vindo uma objeção. Poxa, não. Fazer isso não. Eu prefiro. Nem todo mundo, nem mais algumas pessoas vão. A maioria das pessoas, na verdade, vão ter essa objeção. Não, o VLOOKUP é mais simples. Veja só, o VLOOKUP é uma funçãozinha simples. Ali selecionei aqui, arrastei lá, false, pau. Já está. Não, mas o index and match está a ser muito confuso. Prefiro pegar essa lista aqui, passar para aqui. É isso que eu disse. Em algumas situações você vai ter esse trabalho rotineiro frequentemente. Para eliminar isso existe essa função aqui. Então, se essa objeção está surgindo na tua cabeça, eu tenho um insight muito importante para passar para ti. É o seguinte, assim, eu vejo muita gente preocupada em eu quero, sei lá, eu preciso de um treinamento de Excel avançado, quero dominar fórmulas, eu quero Excel intermediário, etc. Vocês não vão me ouvir muito a falar de Excel intermediário, Excel avançado, Excel básico. Eu não acredito muito nessas coisas. O que eu acredito é ter um know-how, para você ter a capacidade de, sempre que tiver um problema, resolver esse problema no mínimo espaço de tempo possível. Essa é essa mentalidade que a gente defende aqui no canal. Então, assim, uma coisa que diferencia muita gente, assim, que na verdade separa o jogo dos que se dão bem no Excel e dos que não se dão bem, é a capacidade de combinar fórmulas. Porque o que começa a baralhar a cabeça das pessoas já é essa combinação de fórmulas. Então, assim, o caminho mais fácil aqui é VLOOKUP. João, então você está me dizer para parar de usar VLOOKUP. VLOOKUP não é bom. Não estou dizendo isso. Só que o que eu estou a explicar aqui existe um caminho ótimo para resolver esse tipo de problema, que pode economizar muito seu tempo, porém é complexo, porque começa a mixar fórmulas aqui. Então, assim, a grande sacada aqui por mais que isso esteja a ficar complexo para si, continua a acompanhar, faça o TPC que nós vamos dar, continua a acompanhar as aulas, vai lutando com essa combinação de formas. Nós fizemos uma aula de ifs dentro de ifs, também foi uma salada de combinação de formas, só que aí tá, cada vez que você vai fazendo repetidas vezes, isso vai ficando cada vez mais simples. E assim, um grande desbloqueio, pelo menos para as pessoas que sofrem muito com Excel, é porque elas têm dificuldade de combinar formas. Então, um grande desbloqueio, um grande passo que você pode dar na sua carreira com Excel é se desenvolver nessa capacidade de combinar formas cada vez mais. Então, assim, se você está com uma objeção na cabeça e tipo, ficou complexo, não ficou complexo. O que você precisa é praticar. Para mim também era complexo no início. Cada prática, a repetição, ela é a mãe do aprendizado. Eu pratiquei, hoje isso está simples. Então, assim, lhe convido a continuar nessa aula daqui para você. Você chegou até aqui, você já está de parabéns, você já é diferenciado. Mas lhe convido a continuar até o final, a fazer o TPC para você dar esse passo importante no seu desenvolvimento, ok? Não deixe essa voz aí na sua cabeça bloquear, interromper seu aprendizado. Então, assim, até aqui já estaria perfeito. Eu só precisaria aqui de bloquear aqui valores onde eu fui buscar. Aqui está perfeito, eu posso arrastar a fórmula, não terei problema. Se eu arrastar essa fórmula, deixa eu arrastar a fórmula aqui para ver se funciona. Funcionou, então perfeito. Então tá aí, por exemplo, vamos lá ver, o Pedro teve realmente 0 valores.
no teste 1, vamos lá ver, Pedro. Teve realmente 0 valor. Então assim, está a funcionar aí, por exemplo. Mas eu poderia apimentar um pouco mais para explodir de vez com sua cabeça. Vamos lá aqui. Aqui onde eu informei que é posição 1, que é coluna 1, onde eu quero buscar valores. Vamos lá supor que eu estou a trabalhar com uma pessoa muito chata, onde ela, hoje, essa coluna vem aqui, amanhã essa coluna, ele troca, o teste 2 passa para aqui, o teste 1 passa para aqui. Para eu não sofrer com isso, eu posso deixar isso aqui também de uma forma dinâmica. Não me interessa se a pessoa arrastou a coluna, mudou a ordem das colunas, minha fórmula sempre vai funcionar. Enquanto que o VLOOKUP, por exemplo, começa a perceber os pós e contras. O VLOOKUP, só da pessoa pegar, vamos supor que essa base de um outro colega, né? Só desse outro colega pegar esse teste 2, passar para aqui, deixar o nome no final, meu VLOOKUP já não funciona. Mas essa minha fórmula aqui, ela está tão dinâmica, eu vou dinamizar mais ainda, que mesmo a pessoa alterando aqui a coluna, pegando o nome, passando para aqui, pegar teste 1, passando para aqui, minha fórmula continua a funcionar porque ela é dinâmica o suficiente, ok? Ela é two-way lookup, ela vai nas duas direções, ela procura. Então aqui, em vez de eu indicar a coluna, eu também poderia usar a função match a meu favor. Deixa eu só fechar aqui. O que eu estou pesquisando? Estou pesquisando o teste 1, nesse caso, onde é que eu estou pesquisando o teste 1? Aqui. Estou pesquisando aqui. Então assim, se a pessoa pega o teste 1, coloca, joga aqui, por exemplo, muda as posições, vai funcionar na mesma. Vírgula, match. Pau. Opa, fiz merda aí, mas foi agora. Deixa eu arrastar aqui. Deu erro, já sei porquê. Porque eu não tranquei aqui os valores. Está a ver? Aqui está 1. E aí quando eu baixo ele passa para 2. Então deixa eu trancar aqui essa coluna. F4. Boa. Deixa eu arrastar novamente. Ok, continua a dar erro. Deixa eu ver o que mais está a variar. Este B está a variar, está certo. Mas o D aqui... Deixa eu ver o D. O D não pode variar porque eu estou a precisar de teste 1. Então vou trancar aqui também. Deixa eu arrastar novamente. Boa. E prontos. Exercício resolvido. E agora já está. Júlia, quanto é que teve no primeiro teste? 14. Está aqui, 14. Opa, não. Júlia, 14. Ok. Então vamos lá. Chegamos ao fim aqui do nosso conteúdo bem denso. A aula 2 foi bem densa. Tem quem deve estar bem baralhado aí. Mas ok, vamos lá. Considerações finais e bem importantes. Primeiro, VLOOKUP morreu? Não, VLOOKUP não morreu. Ju, então significa que eu, depois dessa aula, eu tenho que deixar de usar VLOOKUP, rest in peace, VLOOKUP? Não. Vamos usar o VLOOKUP em situações úteis. Se existe uma base, em que situações eu usaria o VLOOKUP? Eu uso muito o VLOOKUP, tá? Uso muito mesmo. Em que situações eu uso o VLOOKUP? Se eu tenho um sistema lá, um SAP, um Primavera, o que for, se existe um sistema no qual eu entro lá, extraio informação, eu sei que aquela informação ela sempre vem na mesma ordem. E se aquela ordem ela já me atende, ou seja, eu posso configurar essa minha planilha, colocar o meu ponto de interseção o mais à esquerda aqui, sei lá, até assim na minha planilha nem interessa, né? Mas se na planilha onde eu vou pesquisar, que vem informação sempre estática, se ela já vier num formato que me atende, então tranquilo, eu posso usar o VLOOKUP. Agora, se aquela planilha eu extraio ela, eu primeiro tenho que arrumar colunas, tenho que pegar uma coluna lá onde eu faço ponto de interseção, arrastar o mais para a esquerda possível, para depois fazer o VLOOKUP. Aí talvez eu estou a perder tempo. Se meu objetivo é eliminar o trabalho rotineiro, economizar tempo, então eu estou a perder tempo. A pegar uma coluna e arrastar para lá. Por que não usar uma função que me entregue essa solução mais rápido? 2. Se eu pesquiso informação numa coluna de um colega meu, que ele é um bagunceiro, hoje a coisa está assim. Até ele nem é bagunceiro, né? Ele fica um mês com a coluna num formato. Só que do nada, de repente, ele decide que vai fazer um insert aqui, ele vai inserir uma coluna nova. Fazer um undo aqui. Ele decide que vai inserir uma coluna nova. Pensa assim. Se você usou VLOOKUP, no dia que esse colega tiver a necessidade de inserir uma segunda coluna aqui, ele matou tua fórmula. Você tem que sentar, arrumar tuas fórmulas todinhas de novo. Então pensa assim, se você usar essa função aqui, no dia que ele inserir uma coluna aqui, vai dar tudo certo na mesma, porque
você fez uma forma dinâmica, onde ela procura cadê o teste 2, cadê o teste 2, cadê o teste 1. Então, pensa nisso. Segundo, vai se familiarizando com fórmula dentro de fórmula. É pertinente aprender isso. Se você chegou aqui, anotou tudinho, anotou tudo, chegou a hora de praticar. A repetição é a mãe do aprendizado. Chegou a hora de praticar. Como é que você vai praticar? Eu vou enviar essa planilha assim como está. Eu vou enviar essa planilha por e-mail para você que está interessado em dar mais esse passo. Então faz o seguinte. Aqui no YouTube, quem estiver vendo no YouTube, tem um link aqui embaixo. Quem estiver vendo no Instagram, aí vai ter que clicar no link na bio. Depois lá você vai encontrar lá, sei lá, vai ser exercício 2. Aí vai ser complicado. Meu conselho é ir pelo YouTube. No YouTube vai ter um link aqui embaixo. Clica nesse link, aí você vai cair numa página. Nessa página você vai ter que colocar seu e-mail, digita seu e-mail e clica no botão lá que eu e minha equipe vamos enviar para você essa planilha. Pega essa planilha, faça aqui um VLOOKUP, pratique também o VLOOKUP, faça um VLOOKUP e aqui faça o Index and Match. O Index and Match, ele é melhor, ele funciona tanto na vertical quanto na horizontal, ao passo que o VLOOKUP funciona só na vertical, você tem que usar o HLOOKUP só na horizontal, os pós e contras. Mas uma dica bem importante é, sempre que você tiver uma lista muito densa, uma lista de dados muito densa, para quem trabalha com um volume de dados muito agressivo mesmo, o Index and Match, eles performam melhor. A tua planilha fica um pouco mais leve, eles em termos de processamento. Isso é uma coisa que hoje em dia muita gente não se preocupa, muita gente não olha para esses detalhes, mas isso é um detalhe que faz muita diferença. Se você partilha uma base de dados bem gigante para, sei lá, você tem uma base de dados bem gigante e esse é um relatório que você tem que partilhar com várias pessoas, aquelas pessoas só para abrir aí já é um trabalho. Se você usar o Index and Match, você vai ter uma performance um pouco melhor. Então eu recomendo bastante. Além disso, você vai deixar de sofrer no dia a dia com várias coisas. Dá esse step. É complicado no início, mas a repetição ela é mais do aprendizado. Quanto mais vezes você fizer, mais fácil vai ficar. Então faça bom proveito. Espero que tenham gostado. Não deixe de fazer esse TPC. Clica aí no link. Comenta aqui nos comentários. Deixa o seu like. Recebe essa planilha. Faça o exercício e dê um step aí no seu desenvolvimento pessoal e na sua carreira, ok? Um abraço, foi um prazer dividir esse conteúdo aqui com vocês. Tamo juntos, até a próxima.